No deserto do Egito, erguem-se dois gigantes silenciosos, os colossos de Memnon. Durante milênios, eles observaram a mudança das eras sem emitir um único som. Mas em 27 Itis-Testo, um forte terremoto rachou o Colosso do Norte até a cintura. E aqui começa o inexplicável. Foi justamente após a destruição que a estátua de 18 metros começou a falar. Todas as manhãs, quando os primeiros raios de sol tocavam a pedra, um som fino e ressonante ecoava das fissuras. O historiador antigo Estrabão o comparou ao som da corda rompida de uma cítara. Enquanto isso, seu irmão gêmeo, perfeitamente intacto, continuava em silêncio sepulcral, permanecendo na sombra de seu irmão ferido. A notícia do milagre espalhou-se por todo o Império Romano. Imperadores, generais e viajantes comuns, todos corriam para Tebas. Eles deixaram mais de 100 inscrições em grego e latim nos pés da estátua. É um antigo livro de testemunhos, gravado em pedra para provar: eu estive aqui e ouvi a voz de um Deus. Como a destruição pôde criar um milagre que um artefato perfeito não conseguia replicar? Este paradoxo revela duas questões fundamentais que desafiam toda a lógica divina. A primeira, como os sacerdotes no Egito ou na Grécia faziam estátuas de pedra de várias toneladas darem respostas claras, se os próprios operadores precisavam permanecer completamente invisíveis para centenas de peregrinos? Onde eles se escondiam? E a segunda, porque justamente o colosso danificado e rachado se tornou o principal oráculo de seu tempo, enquanto seu gêmeo perfeito foi ignorado por todos. E se a tecnologia estivesse oculta na própria destruição? A solução para o segredo do sacerdote invisível nos aguarda nas próximas 3 sessões. E o mistério da pedra que canta será totalmente revelado na 7ª. Lembre-se, você já esteve em lugares com acústica incomum, onde o eco se comportava de forma estranha? Acontece que essa é a chave para o primeiro segredo. Ao final desta investigação, você não terá apenas um conjunto de fatos. Você terá o arsenal completo de um sacerdote antigo, 7 chaves da máquina de ilusões. São enganos acústicos, truques de arquitetura, robôs mecânicos e até técnicas de pressão psicológica. Você nunca mais verá os templos antigos como pedras mortas. Aprenderá a enxergá-los como máquinas genialmente projetadas para controlar a mente. Teatros onde cada elemento desempenhava seu papel no grande espetáculo. Começaremos pelo mais simples, o som. Em seguida, desvendaremos os segredos das paredes dos templos e, por fim, entenderemos como tudo isso funcionava em conjunto. E agora mesmo, em apenas 2 minutos, você descobrirá como o sussurro de uma pessoa podia soar como o veredito retumbante de uma divindade, usando apenas as leis da física. A voz baixa do sacerdote, oculta dos olhos, transformava-se na voz retumbante de uma divindade. Como? A lei básica da física diz: o som se dissipa com a distância. A primeira resposta parece óbvia: um megafone. Essa tecnologia é conhecida desde a antiguidade. A forma cônica concentra as ondas sonoras, amplificando-as muitas vezes. Mas essa lógica é derrubada por um fato: a ilusão só funcionava se o sacerdote
fosse absolutamente invisível. Qualquer megafone seria imediatamente notado. A genialidade dos sacerdotes engenheiros estava em outro lugar. Eles embutiam canais acústicos diretamente na espessura das paredes de pedra. A voz, lançada em um salão aberto, se espalha e enfraquece, como água em uma planície. Lançada em um canal de pedra, ela mantém toda a sua força, como um rio em um desfiladeiro estreito. O templo inteiro se tornava um megafone gigante e invisível. Entendemos como amplificar o som. Mas como transformar um eco comum em um instrumento que imita as vozes de animais sagrados? No anfiteatro de Epidauro, um sussurro no palco pode ser ouvido a 60 metros de distância. Seria uma acústica divina ou um cálculo preciso de engenharia? A simples reflexão do som em superfícies lisas explica a reverberação dos templos. Mas esse efeito não é controlável. Ele cria apenas um zumbido. E se o som pudesse não apenas ser refletido, mas alterado a ponto de se tornar irreconhecível? Isso exigiria a compreensão da difração e da interferência de ondas descobertas milhares de anos depois. A realidade supera as expectativas. Uma palma na base dos 91 degraus da pirâmide de Kukulkan, em Chichén Itzá, produz um eco que imita com precisão o canto do pássaro sagrado Quetzal. Cada degrau funciona como um ressonador. Eles não apenas usavam o eco, eles o projetavam. Essencialmente, os 91 degraus da pirâmide são um antigo processador de áudio digital. Mas uma coisa é alterar o som do lado de fora. Outra bem diferente é transformar a fria voz de um sacerdote no timbre desumano de um deus vindo de dentro da pedra. O peregrino não ouvia a resposta apenas em alto volume. Ele a ouvia com um timbre completamente desumano, grave, vibrante, preenchendo todo o espaço. A simples amplificação não explica isso. Pense em um violão. A corda por si só soa baixo. É o corpo de madeira que, ao ressoar, dá ao som seu timbre e volume únicos. Os sacerdotes usavam o mesmo princípio, criando câmaras de ressonância ocultas nas paredes ou na própria estátua. Mas a voz humana muda constantemente. O menor erro no cálculo do volume da cavidade, e em vez de uma voz majestosa, teríamos um zumbido distorcido. A prova dessa tecnologia está guardada no Louvre. É uma cabeça de madeira do deus chacal Anubis. Por dentro, há um canal oculto que termina em uma cavidade perfeitamente calculada para alterar o timbre. O sacerdote falava em uma abertura na parte de trás. E o som modificado saía pela boca da divindade. Mas e se o sacerdote nem precisasse falar alto? Existia uma tecnologia que permitia lançar um sussurro a dezenas de metros. Todos os testemunhos afirmam: a voz não vinha da parede, mas diretamente da boca da estátua. Como era possível focar o som com tanta precisão? O ventriloquismo vem à mente. Um sacerdote, escondido por perto, simplesmente projetava sua voz na estátua. Mas o ventriloquismo clássico só é eficaz a curtas distâncias e em silêncio. Em um templo enorme e reverberante, com dezenas de pessoas, a voz baixa de um ventríloco simplesmente se perderia no ruído. Essa explicação está errada.
O verdadeiro segredo estava na sinergia. Os sacerdotes usavam uma tecnologia híbrida. A voz baixa e não articulada do ventríloco era enviada para um canal acústico que a amplificava e direcionava para a estátua. E a acústica especialmente projetada do salão captava esse som e o levava aos peregrinos. Mas nem isso era suficiente. Na próxima sessão, revelaremos o truque psicológico que fazia o cérebro de centenas de pessoas ouvir a voz exatamente onde os sacerdotes queriam, mesmo que fisicamente fosse impossível. Ouvimos onde vemos a fonte do som. É o efeito do ventríloco. A visão vence a audição. A boca em movimento do boneco faz nosso cérebro transferir a voz do ventríloco para ele. Mas no templo havia um problema. A estátua de várias toneladas era absolutamente imóvel. Isso deveria ter quebrado a ilusão. Como os sacerdotes enganavam centenas de pessoas ao mesmo tempo? Eles criaram outro tipo de movimento, não mecânico, mas sensorial. A penumbra, a fumaça densa de incenso, os cânticos monótonos. Tudo isso sobrecarregava o cérebro do peregrino. Nesse caos, a consciência buscava desesperadamente um foco. E o encontrava no único ponto intensamente iluminado: a estátua. Ela se tornava a âncora visual a qual o cérebro, por si só, associava a voz sem dono do sacerdote. É semelhante a como a visão do fogo nos faz sentir calor. Antes mesmo de ele chegar, a visão prepara o cérebro para a sensação desejada. Mas eles dominavam essa arte. Nenhum manual direto sobre ventriloquismo foi encontrado. E não poderia ter sido. Era um conhecimento secreto da casta sacerdotal, seu principal instrumento de poder. Revelá-lo significaria perder o monopólio da comunicação com os deuses. Mas as evidências indiretas são irrefutáveis. O historiador grego antigo Estrabão descreveu as vozes dos oráculos como estranhas, abafadas, como se viessem de debaixo da terra. Essas são as características exatas de uma voz produzida com articulação suprimida, que é um sinal-chave do ventriloquismo. Crianças com dons vocais especiais eram selecionadas para as escolas dos templos. Durante anos, elas eram ensinadas não sobre teologia, mas sobre o controle da respiração e a criação de ilusões sonoras. Sua voz não era um dom dos deuses, mas uma ferramenta de manipulação aprimorada. Você já tentou determinar de onde vem um som com os olhos? Fechados? A precisão na localização do som sem apoio visual cai mais de 50%. Nosso cérebro usa a visão para calibrar a audição. Sem essa referência, ele fica impotente. Os sacerdotes exploravam essa falha ao máximo. Eles não apenas trabalhavam no escuro, eles criavam as condições ideais para a desorientação auditiva. A penumbra privava o cérebro de sua principal ferramenta. O eco múltiplo das paredes de pedra o confundia completamente. Os sacerdotes criavam uma névoa acústica na qual a voz, amplificada pela arquitetura, parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Nesse caos, a única tábua de salvação para o cérebro era a estátua, brilhantemente iluminada por tochas. O erro na determinação da fonte do som no escuro pode chegar a 40 graus. O cérebro,
chegava à única conclusão possível: é ela quem fala. Todo esse sistema era inútil se o sacerdote pudesse ser visto acidentalmente. Como sua invisibilidade total era garantida? A resposta está no terceiro elemento do arsenal: os truques de arquitetura. E não se trata de uma porta secreta. Era necessária toda uma infraestrutura invisível: corredores ocultos para movimentação, nichos acusticamente isolados para a fala e frestas de observação para monitorar o salão. Isso nos leva a uma conclusão chocante. O templo antigo não é uma estrutura monolítica, mas uma construção complexa com paredes duplas e andares secretos. Ele deve ser visto não como a casa de um deus, mas como um teatro com um enorme bastidor oculto do público. Em 3 minutos, mostraremos plantas reais e achados arqueológicos que provam a existência dessas passagens secretas. Você verá os templos antigos por dentro. A solidez do templo de Karnak ou do Partenon é uma ilusão grandiosa. Vemos uma pedra maciça, mas na verdade estamos olhando para uma caixa com fundo falso. Os construtores antigos erguiam 2 paredes paralelas e deixavam o espaço entre elas oco. Isso não apenas economizava a preciosa pedra de revestimento, mas também criava corredores técnicos ideais para os operadores do milagre. Nas paredes do templo de Dendera foram encontradas passagens tão estreitas que só poderiam servir a um propósito: levar discretamente um sacerdote ao ponto de fala. Mas isso não era suficiente. Os corredores precisavam ser acusticamente mortos. Qualquer tosse ou arrastar de pés, amplificado pela pedra, arruinaria o espetáculo divino. Mas se o sacerdote estava emparedado, como ele via o que acontecia no salão? Cada templo era projetado por um sacerdote arquiteto que resolvia uma dupla tarefa. Para todos, ele construía a casa de um deus. Para os iniciados, ele criava uma máquina de ilusões impecável. Passagens ocultas e canais acústicos não eram um anexo, mas parte do projeto fundamental. Era um jogo de altíssimo risco, um desenho errado, uma palavra de um trabalhador, e toda a casta sacerdotal poderia ser acusada de sacrilégio e executada. A solução deles: camuflagem total. O sistema estava à vista de todos, mas permanecia invisível. Frestas de observação estreitas se escondiam nos padrões dos afrescos. As aberturas dos canais de som eram disfarçadas como as narinas de uma máscara de demônio de pedra. Até as juntas entre os blocos serviam para observar a multidão. Uma voz vinda da estátua é uma coisa, mas e se a estátua começasse a se mover? Isso não é apenas especulação. Nas ruínas do oráculo de Apolo em Claros, no território da atual Turquia, os arqueólogos escavaram todo o sistema. Não se trata de um corredor, mas de um complexo subterrâneo inteiro. Passagens abobadadas, 2 salas secretas e um labirinto em zigue-zague levavam diretamente para debaixo do local onde a profetisa dava suas previsões. Mais de 20 metros de passagens ocultas, construídas exclusivamente para os sacerdotes. A análise de outros oráculos, como o de Delfos, revela anomalias arquitetônicas semelhantes. Era o padrão industrial do milagre antigo. O sacerdote podia entrar discretamente de seus aposentos, passar sob o piso,
subir por dentro da parede e desaparecer da mesma forma. Mas e se os sacerdotes nem precisassem falar? Imagine que você faz um sacrifício, e nesse momento as maciças portas de bronze do templo se abrem sozinhas. Isso nos leva ao quarto elemento do arsenal: os milagres mecânicos. Um peregrino faz uma pergunta e a estátua não responde com a voz, mas acena lentamente com a cabeça. Ou lágrimas começam a escorrer de seus olhos de mármore. Como isso era possível em um mundo sem eletricidade e servomotores? Aqui entra em jogo não apenas a arquitetura, mas também a mecânica, a pneumática e a hidráulica. Parece ficção científica. Estamos dispostos a acreditar em tubos escondidos, mas não em deuses que se movem. No entanto, o genial engenheiro do primeiro século do Cristo, Heron de Alexandria, nos deixou desenhos detalhados de exatamente esses mecanismos. Ele foi o Leonardo da Vinci de seu tempo. Em 2 minutos, você verá um modelo 3D funcional de seu dispositivo que abria automaticamente as portas do templo quando um fogo era aceso no altar. O nome desse gênio: Heron de Alexandria. O Leonardo da Vinci, do primeiro século do Cristo, cujas invenções estavam 1000 anos à frente de seu tempo. Em seu tratado Pneumática, ele descreveu detalhadamente mais de 70 autômatos, de máquinas de venda de água benta a pássaros que cantavam. Mas seus contemporâneos o viam apenas como um criador de brinquedos engenhosos para entreter o público rico. Eles não entenderam que seus desenhos não eram passatempos, mas instruções prontas para a criação de milagres divinos. Os verdadeiros clientes de sua tecnologia eram os sacerdotes, e seus brinquedos eram os protótipos ideais para os efeitos especiais dos templos. E o primeiro desses milagres está escondido bem debaixo do altar. Veja como funcionava. Passo 1. O altar para sacrifícios é, na verdade, oco e hermeticamente conectado por um tubo a um reservatório de água escondido sob o piso. Passo 2. Quando o fogo é aceso no altar, o ar dentro dele aquece e se expande. Passo 3. O ar expandido, através do tubo, desloca a água para um balde suspenso que funciona como contrapeso. Passo 4. O balde, ao se encher, fica mais pesado, desce e, por meio de um sistema de cordas e polias, gira os eixos que sustentam as portas. Elas se abrem. Para o peregrino, era a prova direta. O Deus aceitou o sacrifício e abriu sua casa. Engenheiros modernos recriaram esse mecanismo várias vezes. Ele funciona perfeitamente, mas fazer uma estátua de pedra chorar já é um nível completamente diferente. Os desenhos de Heron provam: os sacerdotes controlavam um exército inteiro de robôs antigos. Uma estátua que servia vinho de um jarro sozinha. Pássaros mecânicos que começavam a cantar. E até ídolos que choravam, de cujos olhos a água escorria por tubos de sifão ocultos. Heron não descrevia truques isolados, mas cenas automatizadas inteiras. O fogo no altar podia não apenas abrir as portas, mas também acionar simultaneamente um mecanismo que fazia as estátuas tocarem trombetas. Um único sacerdote, controlando um sistema de válvulas, iniciava uma apresentação mecânica completa.
E embora as partes de madeira tenham apodrecido, os arqueólogos encontram evidências. Tubos de bronze dentro das estátuas e contrapesos de chumbo. São os ossos de máquinas extintas. Analisamos 4 tecnologias poderosíssimas: acústica, arquitetura, ventriloquismo e mecânica. Mas e se a principal ferramenta dos sacerdotes não fosse feita de pedra ou bronze? O 5º elemento de seu arsenal: a psicologia da fé. Este era o sistema operacional no qual todos os milagres funcionavam. Esses truques teriam funcionado se um peregrino viesse ao templo com uma atitude fria e cética. Ou o milagre se tornava real porque a pessoa desejava desesperadamente vê-lo. As tecnologias eram apenas o gatilho. A verdadeira arma era direcionada às vulnerabilidades da consciência humana. Lembre-se de como a música em um filme muda sua percepção de uma cena. Os sacerdotes usavam as mesmas técnicas, mas 2000 anos atrás e com riscos muito maiores. Porque as pessoas que investiram tudo naquela peregrinação eram as menos propensas a notar o engano? O paradoxo é que quanto mais esforço era feito, mais forte se tornava a fé. A longa jornada, os jejuns, as orações, era um ritual de pré-ajuste em várias etapas. O cérebro do peregrino, exausto e cheio de esperança, era o solo fértil no qual a semente do milagre estava destinada a cair e germinar. Mas a realidade era ainda mais profunda. As pessoas iam ao oráculo não por curiosidade, mas com uma última esperança: curar uma doença, evitar uma guerra. Elas buscavam desesperadamente a salvação, e seu cérebro estava pronto para aceitar qualquer sinal como uma resposta. Após meses de viagem e enormes despesas, admitir que tudo foi em vão era psicologicamente insuportável. Isso é dissonância cognitiva. O próprio cérebro filtrava as contradições e reforçava as evidências do milagre. E isso explica por que a ferramenta mais poderosa dos sacerdotes não era a pedra ou o mecanismo, mas a arquitetura da consciência humana. A atmosfera do templo foi projetada para garantir a supressão da vontade. À primeira vista, era apenas um ambiente religioso: penumbra, incenso denso, cânticos monótonos. Mas por trás disso se escondia um ataque sensorial cuidadosamente orquestrado. Cada elemento tinha uma função clara na supressão das habilidades analíticas do cérebro. Contrastes nítidos de luz e sombra, sons repentinos, longos períodos de silêncio. Tudo isso mantinha o sistema nervoso em constante tensão. Pesquisas modernas confirmam. São exatamente essas condições que reduzem a atividade do córtex pré-frontal, responsável pela lógica. Os sacerdotes, sem tomógrafos, encontraram o botão para desligar o pensamento crítico 2000 anos antes de sua descoberta científica. Mas o mais estranho ainda estava por vir, pois às vezes a própria natureza se tornava a principal diretora do milagre. O que faria uma pessoa ficar em silêncio se notasse o engano? Imagine um cético na multidão. Ele vê um detalhe que quebra a ilusão. Por que ele se cala? A primeira explicação: o medo. Duvidar do divino era sacrilégio, e a punição dos sacerdotes era rápida.
Mas sua principal ameaça não eram os sacerdotes, mas os outros fiéis. A psicologia da multidão trabalhava para o templo. As pessoas cuja fé era ameaçada atacavam elas mesmas quem duvidava, protegendo sua visão de mundo. O ar estava eletrificado não pela presença divina, mas pelo medo coletivo da decepção. Mas o medo principal não era das pessoas, mas da ira do próprio Deus. Esse terror existencial paralisava a vontade e tornava a revelação impensável. No entanto, às vezes nem os sacerdotes conseguiam explicar o que viam com seus próprios olhos. Estamos acostumados a pensar que os sacerdotes controlavam tudo. E se, às vezes, a própria natureza criasse os milagres? Isso nos leva ao sexto elemento do arsenal: os fenômenos naturais. Os sacerdotes não eram apenas engenheiros de ilusões, mas também oportunistas geniais. Eles encontravam anomalias naturais e as integravam magistralmente em seus rituais. Isso vira todo o quadro de cabeça para baixo. Muitas tecnologias foram criadas não para enganar do zero, mas para imitar e amplificar milagres naturais já existentes. Paradoxalmente, o Colosso de Memnon, do qual falamos no início, só se tornou um oráculo mundialmente famoso depois que um terremoto o destruiu. É justamente este caso, onde uma rachadura acidental na pedra gerou o maior milagre da antiguidade, que é a chave para entender essa abordagem dupla. E na próxima sessão, finalmente revelaremos seu segredo. Como a destruição pôde gerar um Deus e o conserto matá-lo? A explicação científica para o colosso cantante revelou-se ridiculamente simples. O sol da manhã aquecia o arenito. A umidade, acumulada durante a noite nas fissuras do terremoto, evaporava. O vapor, saindo sob pressão, criava um som fino e ressonante. Mas um simples milagre geológico não explica a escala da fé. Nos pés da estátua, há mais de 100 inscrições em grego e latim. Não são anotações de turistas aleatórios, mas testemunhos oficiais de imperadores, generais e governadores. Era uma Meca internacional, de visita obrigatória para toda a elite do Império Romano. A ironia da história desferiu o golpe final. Em 529 d.C., o imperador Sétimo Severo, desejando agradar ao oráculo, ordenou que a estátua fosse reparada. As fissuras foram seladas, e a voz do Deus silenciou para sempre. Foi uma lição. Não é preciso criar um milagre do zero se você pode encontrá-lo pronto. Os sacerdotes começaram uma caçada por lugares onde a própria terra falava, porque os maiores oráculos da antiguidade eram construídos nos lugares mais estranhos e em falhas rocosas, perto de fendas fumegantes. A princípio, parece que os antigos simplesmente encontravam fenômenos acústicos naturais, como areias cantantes, e os consideravam sagrados. Mas a análise da localização dos maiores oráculos mostra, não é coincidência, mas estratégia. Os sacerdotes foram os primeiros geólogos, buscando não minério, mas anomalias. O exemplo mais claro, o Hérculo de Delfos. O templo de Apolo ficava exatamente na intersecção de duas falhas tectônicas. Da fenda no chão do santuário emanava etileno,
um gás que causa euforia e alucinações. A inspiração divina da pitya tinha uma base química. O gás podia explicar o transe, mas não explicava porque ninguém desmascarava os sacerdotes que transformavam o delírio incoerente da pitya em profecias claras. O segredo não estava na geologia, mas na psicologia. Imagine-se como um sacerdote. Você encontrou um milagre natural que fortalece a fé. Você usaria para ajudar as pessoas ou ficaria em silêncio, preservando sua pureza? Do ponto de vista dele, isso não é um engano, é um serviço. Ele apenas ajuda os deuses a falar uma linguagem compreensível para a multidão. Sua tarefa não é fabricar um milagre, mas apresentá-lo corretamente. Mas aqui começa um caminho escorregadio. Primeiro, ele apenas interpreta. Depois, para que o milagre seja acessível a todos, começa a amplificá-lo. E no final, quando os peregrinos exigem um milagre com hora marcada, ele começa a imitá-lo. Em que momento a fé se transforma em cinismo? Para os próprios sacerdotes, essa fronteira talvez não existisse. Eles podiam acreditar sinceramente nos deuses e, ao mesmo tempo, usar a tecnologia para ajudá-los a se manifestar. Mas onde terminam as suposições e começam os fatos irrefutáveis? A chave para a resposta esperou seu momento na Terra por quase 2000 anos. Analisamos a acústica, a arquitetura, a mecânica e a psicologia. Mas tudo isso responde à pergunta de como poderia funcionar. Resta a questão principal: como funcionava na realidade? Isso nos leva ao sétimo e último elemento do arsenal: os achados arqueológicos e os textos antigos. É a transição das hipóteses para as provas materiais. Por quase 2000 anos, foram apenas teorias e sátiras. Mas no século XX, os arqueólogos obtiveram o que se pode chamar de prova cabal. As hipóteses se tornaram fatos comprovados. Na próxima sessão, apresentaremos artefatos irrefutáveis de coleções de museus. Trechos de textos antigos que revelam os segredos dos sacerdotes. Este será o veredito final no caso dos deuses falantes. Qual é a prova material mais irrefutável da tecnologia das estátuas falantes, escondida no principal museu do mundo? Os arqueólogos frequentemente encontravam estátuas ocas, mas os céticos sempre argumentavam. Isso era feito para aliviar o peso. Era necessária uma evidência que não permitisse dupla interpretação. Um artefato que encerrasse todas as discussões. E ele foi encontrado. No Louvre, em Paris, está guardada uma cabeça de madeira do deus chacal, Anubis. Sua altura é de apenas 50 centímetros, mas dentro dela foi perfurado um canal perfeitamente reto com cerca de 2 centímetros de diâmetro. Ele começa na base do pescoço e sai exatamente na região da boca da estátua. Isso não é uma hipótese. É um guia de ondas acústico pronto. A prova cabal de nossa investigação. Mas uma coisa é um artefato e outra bem diferente é uma confissão por escrito. Será que ninguém nunca falou? Em centenas de anos de existência da tecnologia, alguém deveria ter quebrado o voto de silêncio. As primeiras pistas encontramos no satirista do século Louis Luciano.
Ele ridicularizava os fraudadores de oráculos e descrevia seus truques com tubos ocultos. Mas a sátira é fácil de descartar como ficção. Para um julgamento são necessários depoimentos de testemunhas. E os testemunhos mais precisos vieram dos inimigos ideológicos dos sacerdotes, os primeiros autores cristãos. Em sua luta contra o paganismo, o teólogo Hipólito de Roma descreveu com precisão de engenheiro a mecânica dos milagres, tubos ocultos, sistemas de alavancas, autômatos. Seu objetivo era provar que não eram deuses, mas um engano. Assim, os desenhos técnicos mais precisos dos milagres pagãos foram feitos por aqueles que buscavam destruí-los. Temos o artefato e os textos. Mas isso não responde à principal questão humana. Por que a verdade não venceu? Como a verdade pôde perder para a ilusão, mesmo depois de revelada? Imagine um cético. Ele entra nos bastidores do templo e vê tudo. O sacerdote com o tubo, as alavancas, as passagens secretas. Seu próximo passo parece óbvio: correr para a multidão e desmascarar o engano. Mas ele para. Porque a revelação não apenas destruiria a autoridade dos sacerdotes. Ela destruiria a última esperança de milhares de pessoas, o que levaria à revolta e ao caos. A verdade abstrata vale tais sacrifícios reais? Para o cético, ela se tornou como uma faca afiada. Ele poderia cortar a mentira, mas nas mãos da multidão, essa faca se transformaria em uma arma. E ele se calou, não por medo, mas por senso de responsabilidade. E isso explica por que, ao revelar o segredo do passado, na verdade abrimos uma caixa de Pandora para o presente. O enigma central foi resolvido. Mas o que isso muda? Vamos fechar os ciclos abertos no início. Primeira pergunta: como os sacerdotes falavam de forma invisível? Resposta: graças à sinergia de truques arquitetônicos, canais acústicos e a arte do ventriloquismo. Segunda pergunta: por que era o colosso de Memnon rachado que cantava? Resposta: devido a um fenômeno natural acidental, que os sacerdotes usaram genialmente. Mas a questão principal permanece. Essas tecnologias desapareceram junto com os templos antigos? Ou elas apenas mudaram de máscara, tornando-se ainda mais sofisticadas? O arsenal dos sacerdotes antigos, acústica, mecânica, arquitetura e psicologia, está vivo hoje. Pensávamos que estávamos estudando a história antiga, mas, na verdade, recebemos um manual para o mundo moderno. Os 7 elementos dispersos do arsenal não são um conjunto de truques. São partes de uma máquina de ilusões única e genialmente projetada. Agora vamos montá-la por partes, começando pelo módulo de voz. Os truques de arquitetura eram o palco e o esconderijo, criando a possibilidade física para o engano. Os canais acústicos eram o hardware, os amplificadores que direcionavam o som. E a arte do ventriloquismo era o software que dava vida a todo o sistema. A sinergia deles era absoluta. Sem a arquitetura, o sacerdote seria visto. Sem a acústica, não seria ouvido. Sem o ventriloquismo, sua voz seria reconhecível. Somente juntos, eles criavam a ilusão perfeita de uma voz vinda do nada. Foi o primeiro efeito especial de som complexo da história. Mas o som
era apenas metade do trabalho. A segunda parte da máquina era responsável por fazer as pessoas acreditarem nesse som. Agora vamos montar o segundo módulo, a máquina de influência sobre a consciência. A psicologia da fé era a preparação do terreno, tornando o cérebro do peregrino vulnerável. Os fenômenos naturais, quando ocorriam, serviam como a mais poderosa prova social vinda dos próprios deuses, legitimando todo o sistema. E os milagres mecânicos de Heron eram os efeitos visuais, desferindo o golpe final nos resquícios de lógica. Esse sistema funcionava como o controle da respiração. A psicologia fazia o peregrino prender a respiração em expectativa, e a mecânica e a natureza proporcionavam o tão esperado suspiro do milagre. Este módulo era responsável por garantir que o espectador fosse incapaz e não quisesse procurar o engano. Temos dois módulos, o sonoro e o psicológico. Qual era o sistema operacional deles? A resposta: o próprio templo. Não era apenas uma construção, mas o primeiro teatro imersivo da história, onde cada elemento trabalhava para criar uma realidade única e controlada. E essa máquina nunca desapareceu. Seus princípios vivem e prosperam hoje. A psicologia da fé. Nos funis de marketing que criam expectativa antes do lançamento de um produto. A arquitetura do milagre, no design de cassinos e shoppings, projetados sem janelas e relógios para que você perca a noção do tempo. É o mesmo princípio de desorientação sensorial da penumbra dos templos antigos. Os enganos acústicos. No design de som de comícios políticos, onde o áudio é projetado para evocar emoções, não reflexão. Pense em quantas vezes você encontra essas mesmas técnicas hoje, sem perceber. No final desta investigação, resta a mais importante questão, para a qual não há resposta definitiva. E agora queremos fazê-la a você. O que o impressiona mais? A genialidade dos antigos engenheiros, que criaram essas tecnologias incríveis milhares de anos antes de nossa era, ou o cinismo dos sacerdotes, que usaram essa genialidade para o controle total da mente das pessoas. Pedimos que não escreva comentários longos. Apenas deixe uma palavra: genialidade ou cinismo. Vamos ver o que, na sua opinião, há mais nesta história.